O livro de Romanos, dentro da história do cristianismo, é um livro muito importante, a ponto de dois grandes expoentes da nossa teologia, da história da igreja, um deles chamado Calvino, um herege, mas tinha algumas ideias interessantes. Ele chegou a afirmar que se no Novo Testamento só existisse o livro de Romanos, já seria suficiente para podermos viver plenamente o Evangelho, já teria comunicado o Evangelho. Isso Calvino. Lutero, que você sabe que também é um outro grande gigante, aquele que proporcionou a reforma protestante em 1517, ele se converteu de verdade lendo Romanos. Mais precisamente o texto de Romanos capítulo 1, versículo 17, que vai repetir Abacuque 2,4, que diz: o justo viverá pela fé. E ele se converte lendo isso. Então Romanos é uma carta extraordinária, talvez, de toda a Bíblia, é a carta mais teológica que nós temos, de toda a Bíblia. Isso emendando o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Eu queria compartilhar o que o apóstolo Paulo escreveu para esta comunidade. Romanos, capítulo de número 8, a partir do versículo 28, acharam aí? Romanos 8, 28, diz assim a Bíblia: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos, e depois de declará-los justos, lhe deu sua glória. Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão as aflições, ou calamidades, perseguições, ou fome, miséria, perigo ou ameaça de morte? Como dizem as Escrituras: por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus nos abençoe com a compreensão desse texto. Minha oração é que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Esse é um dos textos mais belos que nós temos nas Escrituras Sagradas, mas ao mesmo tempo em que esse texto ele é belo, ele nos confronta com uma realidade a qual nós muitas vezes não conseguimos dar conta diante do cenário da vida em si. O texto sagrado vai narrando algumas situações e algumas questões que levam questionamentos de coisas que na nossa prática de vida desce como que desce entalado na nossa vida. Porque esse texto vai levantar uma noção, uma ideia de que nós não somos apenas vencedores. Esse texto vai dizer que nós somos mais do que vencedores. Talvez o apóstolo Paulo, em toda a sua genialidade, talvez o apóstolo Paulo, que dominava o discurso, que dominava a linguagem,
não conseguiu encontrar uma palavra para dizer aquilo que nós somos em Cristo. E o máximo que ele conseguiu dizer foi: mas que em todas essas coisas somos mais do que vencedores. E por que esse texto desceu entalado para a comunidade da época? E por que esse texto, embora seja belo, ainda coloca uma pulga atrás da nossa orelha, ou até faz com que a gente repense algumas situações? Porque esse texto nos leva a pensar de que o critério de vencer na vida, aos olhos de Deus, é muito diferente do nosso critério de vencer na vida. Esse texto coloca em xeque exatamente essa avaliação que nós fazemos do mundo, da vida, e principalmente da nossa existência, da nossa vida. Como que nós, que vivenciamos experiências dolorosas, difíceis, complicadas, mal a gente se livra de um problema, vem outro, mal a gente se livra de uma notícia ruim, vem outra, como nós podemos, nesse cenário que nos cerca, nos declarar mais do que vencedores? Como podemos ser vencedores diante de tudo isso? Mas a gente precisa compreender que a ótica de Deus olhar a vida é muito diferente da nossa ótica de enxergá-la. Porque se eu perguntar aqui para cada um de nós sobre o que é vencer na vida, com certeza a maioria vai citar que vencer na vida é conquistar coisas. Vencer na vida é alcançar patamares, antes era desejado e agora é uma realidade. Vencer na vida é você ter títulos. Vencer na vida é você ter um bom salário. Vencer na vida é você ter um bom emprego. Vencer na vida vai tudo além daquilo que nós podemos ver em relação à própria existência, e a gente conjectura isso como vencer na vida. De maneira que quando nós encontramos pessoas que lutam para se manter, pessoas que lutam para conquistar suas coisas, pessoas que vivem no limite do seu orçamento, pessoas que não conquistaram muitas coisas, nós denominamos essas pessoas como fracassadas na vida. Por que elas não conseguem ter aquilo que muitas outras pessoas conseguiram alcançar na vida? Esse é o nosso padrão de vencer. Esse é o nosso padrão de vitória. Esse é o nosso padrão de sucesso. Mas uma das primeiras coisas, à guisa de introdução, que eu queria desmistificar na nossa mente, é que o padrão de sucesso de Deus é muito diferente do nosso padrão de sucesso. Aquilo que nós conjecturamos como sucesso, aos olhos de Deus, pode ser um fracasso. E aquilo que nós conjecturamos como um fracasso, aos olhos de Deus, pode ser um sucesso. Porque a visão que Deus tem sobre a vida é muito diferente. E talvez seja isso que o apóstolo Paulo estava querendo dizer para essa comunidade. Por isso que ele escreve essa carta, porque se tinha um povo ou um grupo de pessoas que estavam se considerando um fracasso na vida, era essa comunidade de Roma. Essa comunidade em Roma era uma comunidade que vivia uma das maiores perseguições. Não é à toa que você está implantado no Império Romano. Imagina você criar uma comunidade de fé no coração do Império. É a mesma coisa de você criar uma comunidade de fé naquilo que o Apocalipse vai dizer, no trono de Satanás. Seria a mesma metáfora, a mesma conjectura. Se as outras comunidades de fé que não ficavam no coração de Roma sofriam perseguição, você imagina uma comunidade de fé no coração de Roma. Então os cristãos estavam acuados, e talvez a pergunta que fizessem para eles era: por que é que nós estamos sofrendo tanto, sendo que nós somos seguidores agora de Jesus, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Como agora nós aceitamos, entregamos a nossa vida a Jesus, que um dia prometeram que tudo isso ia se acabar, e hoje nós estamos sofrendo essa perseguição, e hoje nós somos um fracasso na vida. E aí Paulo olha para essa comunidade, escreve uma carta para ela e diz assim: não é isso que determina o padrão de sucesso. Em tudo isso, vocês são mais do que vencedores por meio de Cristo. Não porque um dia vocês vão conquistar coisas.
Isso são consequências do esforço de cada um. O que me torna mais do que vencedor é a capacidade que eu tenho de enxergar a vida com os olhos de Deus. É isso que vai desmistificar toda a minha teoria a respeito de fracasso e a respeito de sucesso. Mas eu queria adentrar nesse texto para pensar com os irmãos sobre o que é ser mais do que vencedor de acordo com esse texto. O que é que caracteriza uma pessoa que é vitoriosa na vida, segundo o apóstolo Paulo? E Paulo vai começar a sua exposição por um dos textos que mais desce meio que entalado dentro da gente. Versículo de número 28, a primeira coisa que Paulo vai narrar a partir dessa leitura diz assim: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Na versão tradicional, diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas. Não são algumas coisas, mas tudo. O que Paulo está dizendo é o que nos torna mais do que vencedores, é quando compreendemos que tudo que acontece na nossa vida faz parte dos planos de Deus. É isso que Paulo está dizendo. E ele faz isso numa declaração que hoje, quem nunca se questionou com esse texto, gente? Quem nunca se deparou com a realidade desse texto? Quando nós estamos vivendo os melhores momentos da nossa vida, a gente lê esse texto e diz assim: é verdade, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Tudo que Deus faz contribui para o meu bem. E enxergar isso é muito mais natural e muito mais tranquilo quando estamos vivendo dias maravilhosos, quando estamos vivendo dias de portas abertas, quando estamos vivendo dia de milagres, quando estamos vivendo dias em que a vida parece um sonho. Enxergar a vida e entender que tudo coopera para o nosso bem, com essa ótica, vivenciando essas experiências maravilhosas na nossa vida, é fantástico. Agora, quando nós sofremos perdas na nossa vida, agora, quando nós estamos vivendo um momento de desemprego na nossa vida, agora, quando nós estamos vivendo perseguições na nossa vida, quando estamos vivendo com os nãos que a vida nos dá, quando o sofrimento é tamanho a ponto de que a gente nem consegue orar, de tanta dor que muitas vezes carregamos dentro da nossa alma, quando as nossas orações não são respondidas, quando a gente ora para Deus curar e Deus leva, quando a gente pede para que Deus abra a porta e Ele fecha, quando a gente pede para que Deus restaure e a nossa vida vira de ponta cabeça, aí a gente lê um texto desse dizendo assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e aí desce entalado. Não tem esse cristão que não desça com esse versículo entalado, quando estão vivenciando os piores momentos da sua vida. Mas o que Paulo está querendo dizer, e às vezes a gente tem muita dificuldade com essa palavra relativismo, relativização, mas eu quero dizer para os irmãos, de que o bem e o mal para Deus é muito relativo. O bem e o mal aos olhos de Deus são relativos. Por quê? Aos nossos olhos, o bem é bem e o mal é mal. O que é bem? Bem é quando as coisas acontecem na minha vida e traz o quê? Paz. O que é o mal? Quando coisas ruins acontecem, principalmente a pessoas boas. Aí é o mal. Mas aos olhos de Deus, bem e mal são estruturas relativas. Por quê? Porque aquilo que eu acho que é um bem para mim, aos olhos de Deus pode ser o quê? Ruim. Mas aquilo que eu acho que é ruim para mim, aos olhos de Deus pode ser o quê? Uma coisa boa. Por quê? Porque no versículo seguinte ele vai dizer, no versículo 29, pois Deus conheceu de antemão. Por que é que nós temos dificuldade de entender que todas as coisas cooperam para o nosso bem? Porque nós vemos apenas um pedaço da nossa vida. E por que é que aos olhos de Deus todas as coisas cooperam para o nosso bem? Porque Deus vê o todo.
Nós só vemos um pedaço, e naquele pedaço a gente lamenta quando as coisas não acontecem. Naquele pedaço a gente sofre porque a nossa oração não foi respondida. Naquele pedaço a gente se entristece, lamenta o fato de, ao invés de Deus curar, Ele levou. Naquele pedaço tudo acontece como algo ruim para a gente. E aí a gente lê um texto, todas as coisas cooperam para o nosso bem, desce entalado dentro de nós, porque nós só vemos um pedaço do plano de Deus. Mas Deus conheceu de antemão. Deus tem o todo. Por que então Ele não mostra para a gente que isso coopera para o nosso bem? Porque Ele espera apenas que a gente creia no que Ele está fazendo. Por que Deus não diz logo, isso que eu estou fazendo aqui, você vai ganhar isso por conta disso? Por que Deus não faz isso? Seria muito mais simples. Aí a gente diz, confie, porque todas as coisas cooperam para o bem. Mas Deus não faz isso. O mal continua sendo mal aos meus olhos. Por quê? Porque Ele quer que a gente aprenda a confiar naquilo que Ele está fazendo. Eu quero dizer para os irmãos, Deus sabe o que faz. Amém? Deus sabe o que faz. Nada sai dos planos dele. Mesmo que aos seus olhos, nesse momento, pareça uma coisa ruim, desagradável, mas Deus tem a visão do completo. Quando eu enxergo a vida com essa ótica, aí eu volto para o texto e digo, realmente, Deus faz todas as coisas cooperarem, contribuírem, para que no final seja um bem para mim. Não importam se a minha vida tem esses altos e baixos, tem esses entrelaços, tem esse emaranhado de coisas que eu não sei explicar. No final, vai cooperar para o bem. Não tem aquela piada que a gente conta, ou ditado, não sei lá o que é isso, que diz que no final dá tudo certo. Se não chegou, se não deu certo ainda porque não chegou no final, eu acredito que essa ótica se encaixa no nosso texto, naquilo que estamos dizendo. Meu irmão, se não deu certo ainda, é porque ainda não chegou no final. Porque no final, com Deus, é tudo certo. Porque Deus faz com que tudo coopere para o meu bem. Que esses altos e baixos da minha vida, no final vai contribuir para o meu bem, e vai ser um momento em que eu vou olhar para trás e vou dizer, realmente, precisava ser daquela forma, tinha que ser dessa forma, porque hoje eu compreendo que olhando para trás, tudo cooperou para o meu bem, e isso faz com que a gente repense, e até deixe de questionar do porquê que Deus não responde todas as nossas orações com sim. Deus responde às nossas orações, mas nem todas elas, eu posso dizer sem medo de errar, a maioria delas, Deus não responde com um sim. E por que Ele não diz um sim? Porque todas as coisas cooperam para o meu bem. Se Deus não diz sim ali, é porque Ele está vendo todo, Ele sabe que aquele sim, naquele momento, vai ser algo ruim para mim. Pode trazer uma satisfação momentânea, mas vai ser ruim. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque Deus sabe o que faz, porque Deus tem um propósito nisso, e Ele vai fazer com que tudo contribui para que no final, coopere para o meu bem, porque Ele vê o todo. Mas tem uma outra coisa que esse texto vai falar, que é uma das coisas também interessantes, versículo de número 31, ele diz assim, que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Eu fico perguntando que coisas tão maravilhosas foram essas que ele falou. Mas ele vai dizer assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é uma pergunta que ele está fazendo. E você acha que a resposta para essa pergunta é qual? Qual é a resposta para essa pergunta? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Aí você olha para a sua vida e vê um monte de gente contra você. Inclusive o diabo. Você olha para a sua vida e vê um monte de gente querendo te perseguir. Aí você diz, se Deus, quem será contra mim? Ninguém é contra mim.
Mas a ideia do texto é dizer assim: se Deus está com você, absolutamente ninguém pode te destruir. Ele está falando aqui de uma vida indestrutível. Não é que ninguém vai ser contra você, porque tem gente que vai ser contra você, porque tem gente que não gosta de você, porque tem gente que vai te perseguir, porque tem gente que vai falar mal de você, porque tem gente que vai levantar falso testemunho contra você, tem gente que vai mentir contra você. Ok, mas o texto não está dizendo, mas a palavra de Deus não diz que ninguém será contra mim. Não está dizendo isso. Lembra do princípio hermenêutico, teólogos? Uma coisa é o que o texto diz, outra coisa é o que ele quer dizer. Nem sempre aquilo que ele diz é aquilo que eu estou lendo, está muito além. E o que Paulo está dizendo aqui é: se Deus está com você, ninguém vai conseguir te destruir, mesmo que tentem. E a ideia do texto é dizer assim, o que me torna mais do que vencedor? Primeiro, a minha capacidade de acreditar que tudo coopera para o meu bem. É isso que me torna mais do que vencedor. Mas também o que me torna mais do que vencedor é quando eu sei quem está ao meu lado. Quem eu sei, quem está comigo. E ele vai dizer, se Deus é por nós, se Deus está comigo, nada pode me destruir. Isso está falando da presença de Deus na nossa vida. O que me torna mais do que vencedor não são as coisas que eu conquisto ao longo da minha vida, mas o que me torna mais do que vencedor é a certeza e convicção de que Deus está comigo, não importa o que me aconteça, não importa o que sobrevenha sobre mim, não importa o que eu esteja vivenciando, mesmo que seja doloroso, mesmo que seja difícil, mesmo que eu não consiga encontrar uma resposta para aquilo que está acontecendo comigo, mas Deus está comigo, e isso deve fazer toda a diferença. E aí a gente recorda da história de Moisés. Moisés, quando está guiando o povo pelo deserto, chega um momento que Deus se estressa com o povo. Rapaz, o ser humano é terrível. Deus se estressou com o povo. Você imagina Deus estressado com alguém? Você imagina a ideia de Deus dizer assim, eu não quero mais falar com você, que eu estou estressado com você. Chega um momento que Deus diz assim, Moisés, eu não vou mais guiar esse povo, mas eu vou colocar um anjo para guiar eles. O que Moisés diz? Se o Senhor não for comigo, não me mande ir com esse povo. Sozinho não. Se o povo está assim, com o Senhor do meu lado, imagina com o anjo. Imagina o que vai se transformar nisso. Mas Moisés entendeu o que é presença de Deus. Presença de Deus faz com que a nossa vida seja indestrutível e inabalável. E o que é ser indestrutível e inabalável? É que independente daquilo que esteja acontecendo ao meu redor, nada vai conseguir me destruir, nada vai conseguir me tirar da presença dEle, nada vai fazer com que eu recue, porque Ele está comigo. Irmãos, quando eu compreendo isso, aquela vida que se torna insuportável, ela se torna mais leve de ser carregada. Momentos em que poderíamos chutar o balde, explodir, jogar tudo para o alto, é um momento de serenidade em que nós conseguimos suportar. Porque tem coisas que acontecem conosco que são insuportáveis de vivenciar. Não tem aquele momento em que você já prevê do que vai acontecer na sua semana e você já pede a Deus assim, Deus, eu queria dormir e só acordar daqui a uma semana. Você já pensou nisso, gente? Você não já pensou? De dizer assim, meu Deus, eu não quero viver isso, eu quero acordar com tudo isso resolvido. Tem momentos que a gente não quer enfrentar aquele dia, tem momentos que a gente não quer enfrentar aquela semana, tem momentos que a gente não quer vivenciar aquilo, porque a gente sabe que vai ser doloroso demais, mas aí a gente não tem como, a gente enfrenta, e quando vê, já passou uma semana, e a gente olha para trás, como foi que eu consegui suportar isso? Presença de Deus. A presença de Deus nos sustenta e nos torna pessoas, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Presença de Deus na nossa vida nos ajuda a lidar com dias insuportáveis.
com dias que nós não gostaríamos de enfrentar. Mas por que nós enfrentamos? Porque Deus está comigo. E como é bom saber que vamos enfrentar momentos difíceis com Deus ao nosso lado. Como é bom saber que vamos adentrar em uma semana e Deus vai estar conosco. Como é bom saber que Ele não vai nos abandonar nos momentos que nós mais precisarmos, porque tem muita gente que nos abandona. Mas Ele vai estar conosco a cada momento. E às vezes estamos enfrentando lutas dentro de nós que ninguém sabe. E talvez sejam as dores piores, porque por fora nós demonstramos que estamos bem, que nada, está tudo bem. Tem aquele momento que você chega para alguém e diz, está tudo bem? A pessoa está destruída por dentro, mas ela responde o quê? Tá. Mas aí, como Carlos Drummond disse uma vez, que os olhos são as janelas da alma, você encara a pessoa. Quando você perguntar para alguém se está tudo bem, encare ela por 5 segundos, e depois pergunte de novo. Isso é uma técnica, tá? Você está tudo bem? Tá. Não fala nada. Depois de 5 segundos você pergunta, está tudo bem? E aí você vai ver a resposta realmente que vai ser dada. Agora que vocês já sabem, vão fingir, né? Vão segurar por 10 segundos, né? Mas irmãos, como os olhos são as janelas da alma, nós conseguimos perceber a dor da alma de muitas pessoas. As pessoas dizem que estão bem por fora, mas por dentro estão destruídas. Porque essas pessoas se sentem abandonadas, essas pessoas se sentem desanimadas porque acreditam que ninguém pode fazer nada por elas. E de fato, pode ser que muitas pessoas não possam fazer mais nada, mas Deus está comigo, e Ele pode fazer não só algumas coisas, mas Ele pode fazer tudo. Se Deus é por nós, somos indestrutíveis, podemos sofrer, podemos passar por abalos na nossa vida, podemos passar por situações que fogem do nosso controle, mas nós permanecemos de pé, e mesmo se a gente cair, a gente se levanta, porque Deus está conosco, e se Ele está comigo, não interessa o que aconteça, não interessa o que sobrevenha, Ele vai me ajudar. Tanto é que isso é tão forte, Paulo entendeu, Paulo que era um grande perito da lei, lembra de Moisés, quando estava para ir, e ele colocou Josué, quando ele disse assim, Josué, tem uma boa notícia para você, que Deus me revelou. Quando alguém diz isso para a gente, Deus me revelou algo sobre a sua vida, geralmente é coisa ruim, não é? Mas quando é coisa boa, demora a acontecer. Mas aí Moisés diz, Deus me revelou algo para você, porque você vai me substituir, olha que coisa legal. Josué olha para ele, olha para o povo, diz, eu vou substituir você com esse povo. Vai ser com esse povo. E Josué estava tremendo nas bases. E lá em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8, Moisés vai dizer assim, o Senhor é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. O que Moisés está dizendo é, eu não vou estar aqui, mas Deus vai estar. Eu não vou poder ser seu apoio, mas Deus vai estar aqui. E se Ele vai estar, você vai conseguir vencer. A presença de Deus na nossa vida faz toda a diferença. Não importa quem esteja ao nosso lado, se Deus estiver, nunca estaremos sozinhos. Podemos estar no meio de uma multidão e nos sentirmos sozinhos, mas se estivermos sozinhos, Deus vai estar conosco, teremos tudo o que precisamos. A presença de Deus conosco é que faz toda a diferença. É isso que torna você, eu, cada um de nós, mais do que vencedores. Mas tem uma outra coisa que esse texto vai dizer. Eu separei 28. Eu estou em quanto? Na terceira, né? Uma outra coisa que esse texto vai dizer, a partir do versículo 32, ele vai dizer assim, se Ele não poupou nem mesmo seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém,
pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. O que é que nos torna mais do que vencedor? O que nos torna mais do que vencedores é quando nós entendemos que não é aquilo que eu tenho e aquilo que eu sou que determina a minha vida, mas aquilo que Cristo fez por mim. É isso que me torna mais do que vencedor. E aí eu volto para aquele discurso inicial que diz de que muitas vezes achamos que o que me faz ser vencedor na vida é aquilo que eu conquistei, é aquilo que eu sou. Não é. O que me torna mais do que vencedor não é aquilo que eu tenho e aquilo que eu sou, mas aquilo que Cristo fez por mim. O texto vai dizer que Deus entregou o seu Filho por nós. Ele não pensou nem duas vezes para fazer, isso é um ato de amor. E diz o texto que Jesus foi crucificado, que Ele morreu por nós. Por que isso é importante para a nossa existência? É importante porque nós lembramos daquilo que Jesus fez por mim. E aí eu tiro o meu egocentrismo, eu tiro a minha arrogância, e eu sei que todas as coisas que eu conquistei, que eu tenho na minha vida, não quer dizer nada diante daquilo que Cristo fez por mim, porque não é o que eu tenho, que não é o que eu sou, mas é o que Cristo fez. E o que Cristo fez é mais importante do que qualquer outra coisa que você venha conquistar aqui nessa terra. Nada substitui isso, nada é mais importante do que isso. O maior privilégio que nós temos é saber que um dia Deus enviou seu Filho ao mundo para morrer por nós. E isso me transformou em mais do que vencedores. E não me transformou em pessoas que conquistou coisas, mas me transformou em alguém que é amado por Deus. É isso que é importante. Eu posso não ter tudo que eu sonhei na minha vida, mas eu tenho tudo que eu preciso, que é Cristo Jesus. O que Cristo fez por mim vale mais do que qualquer coisa que você venha conquistar aqui na terra. É uma honra você poder ser alguma coisa aqui nessa terra. É um privilégio você conquistar títulos aqui. É um privilégio você ter um nome renomado. É um privilégio você poder levantar a bandeira de que tem uma grande profissão, que é o top da sociedade. Mas nada substitui aquilo que Jesus fez. A maior honra que nós podemos ter na nossa vida não é nós conquistarmos títulos, diplomas ou qualquer outra coisa. Mas a maior honra é poder chegar em qualquer lugar e dizer que eu sou servo de Deus. Esse é o maior título que podemos conquistar, aqui nessa terra e no outro lugar que nós vamos. Para qualquer lugar, ser servo de Deus é o maior título que nós podemos conquistar. Nada substitui isso. Por isso tenho orgulho de dizer que é servo do Senhor. Vivemos numa geração em que isso está sendo muito deturpado. Vivemos numa geração em que ser servo do Senhor virou muito... Lembra da década de 80? Quando você dizia assim, nós vamos contratar um crente. A turma dizia, graças a Deus, é crente, é honesto. Século 21, vamos contratar o crente. Não vamos não, porque não virou mais sinônimo de honestidade. Eu sei que o que estão fazendo com o evangelho aí é uma loucura, mas Jesus não é nada disso. E eu preciso continuar com o meu orgulho de dizer que eu sou servo do Senhor. Eu preciso continuar com a certeza de que ser servo do Senhor traz honra para a minha vida, porque é o maior título que eu posso ter. Não interessa se estão deturpando, não interessa se somos mais de 50 milhões de evangélicos e nada mudou, não interessa. O que interessa é que eu sou servo do Senhor, você é servo do Senhor, e fazemos a diferença no lugar onde nós estamos. Não por aquilo que nós temos, não por aquilo que somos, mas por aquilo que Jesus fez por nós. Isso é ser mais do que vencedor. Qualquer outra coisa que conquistar, legal, conquiste mesmo, corra atrás. Mas a maior honra que podemos ter é de ser chamados servos e servas do Senhor. Eu queria concluir essa reflexão levando os irmãos para o versículo 35. E ele fecha a ideia dizendo assim: o que nos separará do amor de Cristo? Serão as aflições,
ou calamidades, perseguições, ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte. Como diz as Escrituras, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. O que ele está dizendo é, somos sentenciados à morte. Somos como ovelhas levadas para o matadouro, mas em tudo isso somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele afirma. E depois ele diz, eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, muito menos demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação, jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Cristo, nada. O que Paulo está dizendo, sabe o que é que nos torna mais do que vencedores? É quando compreendemos que aquilo que Cristo tem na minha vida, não se resume apenas aqui nessa existência. Nada pode me separar, nada que aconteça, nada me separa do amor de Cristo. Mas se eu morrer, nada me separa do amor de Cristo. Mas se eu estiver passando por situações dolorosas, calamidades, como diz o texto, aflições, perseguições, nada. E se o demônio estiver me perseguindo, nada. E se um anjo me perseguir, nada. Nada me separa do amor de Deus. Nada me separa daquilo que Deus tem preparado para mim. E o que Deus tem preparado para a minha vida não se resume apenas nessa existência. Nada poderá me separar do amor de Cristo. E isso deve ser confrontador e confortador para o nosso coração. Em saber que não tem nada nesse mundo que me separe de Deus. Não tem nada nesse mundo que faça com que Deus deixe de me amar. Nada, absolutamente nada me separa do amor de Cristo. É isso que me torna mais do que vencedor. A certeza de que a minha vida não se resume apenas aqui. O que Deus tem preparado para a minha vida não se resume apenas nesse momento, nessa vida, nessa existência. O que Deus tem para a nossa vida vai muito além do que aquilo que podemos enxergar. Que Deus nos abençoe e saia daqui nesta noite com a certeza de que, independente de como esteja a sua vida, você é mais do que vencedor. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor? Vamos falar com Deus? Coloque a